Pires, sou pastor e professor, sou pastor da Igreja Videira do Vale Feliz, em Itaipu, e sou casado com a Alessandra, tenho 3 filhos, o Bruno, a Bárbara e o Mateus, meu netinho Luiz Felipe, meu genro Felipe, enfim, minha mãe, devem estar todos assistindo também nesse momento. A minha experiência com essa realidade do suicídio se deu com um irmão mais novo. Eu tive um irmão chamado Mário, que no ano de 1998 se suicidou. Ele tinha 26 anos à época, eu tinha 28, e foi um momento extremamente difícil para nós. Essa história com ele começou quando ele fazia uma faculdade de Belas Artes e nesse convívio ele acabou tendo um envolvimento com o uso e abuso de drogas, né? No caso dele, ele teve um surto psicótico em um determinado momento e isso desencadeou um processo de esquizofrenia nele. Daí, então, ele teve 3 internações por alguns períodos, surtos assim que eram terríveis. A gente chegar na casa da minha mãe e encontrar a sala da casa toda dentro da piscina. Ela morava em Itaboraí. E foi um tempo assim de muita apreensão, muita dor durante dos 21 anos. Nesse período, nessas 3 internações, idas e vindas, onde ele parava de tomar a medicação e entrava em surto novamente, era internado, voltava a ser medicado, passava um tempo bem, podemos dizer assim, e depois, como acontece em muitas pessoas com o mesmo quadro, abandonava a medicação e até que em um determinado momento ele, no último surto, talvez iria para o 4º surto, ele deu fim à própria vida. Foi um momento assim extremamente doloroso. Minha mãe, a partir disso, desenvolveu algumas enfermidades, sofreu muito, sofremos muito, já não tínhamos ninguém mais da nossa família, meu pai já havia falecido, éramos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão agora falecia e eu então dava suporte à minha mãe. Hoje ela está com 75 anos de idade, já tem superado a dor maior, mas a gente sabe que a vida de um filho é algo que não tem preço, né? E essa lembrança, ela sempre é recorrente. Então, foi uma situação muito difícil e isso é extremamente difícil para os que ficam. Também, Leclerc, eu queria lembrar que em 2014, como pastor, eu tive uma experiência também muito dolorosa com um membro da minha igreja, um rapaz jovem de 19 anos de idade, filho de uma irmã muito querida que deve estar nos assistindo hoje, e onde ele também suicidou-se, né? Nós tentamos socorrê-lo, conseguimos por um tempo, ele ficou internado por 16 dias até o seu falecimento. Essa irmã passou por uma situação muito difícil, porque seu irmão havia se suicidado no dia 25 de dezembro do ano anterior, na virada do ano. Seu filho, um mês depois, aproximadamente, também suicidou-se. Ela passou por uma situação de vida extremamente desgastante, difícil, um desespero emocional, e graças a Deus, hoje já faz 6 anos desse momento pior, ela está aí suportando e, como ela mesma diz, né, pegando esse limão e fazendo desse limão uma limonada. Ou seja, ela tem auxiliado muitas pessoas que têm sofrido com a causa do suicídio nas suas famílias. Então, a minha experiência foi essa.
né? Na minha família, nós vimos a dor, a angústia, a incerteza, a insegurança que isso causa numa família posteriormente, porque cria-se não apenas uma espécie de estigma, como não apenas um estigma exterior, né, mas também um estigma interior. Afinal de contas, se isso aconteceu com ele, pode acontecer comigo? É isso que eu ia te perguntar. Assim, normalmente, quando a gente vem de uma família assim comum, a gente olha para essa questão do suicídio pensando assim, isso é um problema da família do outro cara, daquela outra pessoa, né? Ah, porque fulano se suicidou porque a família é desestabilizada, não tem pai, não tem mãe, usa droga, isso, aquilo, tal. Mas a gente sempre pensa nessa questão relacionada ao outro. Sim. Como é que você poderia falar para a gente do impacto dessa situação dentro de casa? Assim, como é que eram os valores da família? Como é que vocês olharam para essa situação? E qual o efeito disso na caminhada depois da própria família? Qual a sensação que dá? Porque parece que essas coisas só acontecem com os outros, né? Sim. O que você poderia falar para as pessoas que estão assistindo, que se sentem de repente assim, condenadas, ou se acham derrotadas, ou destruídas nos seus valores, porque estão passando por uma situação dessa? A primeira coisa que acontece dentro do seio da família, sobretudo no caso de um filho, é o que eu percebi na minha experiência familiar e na experiência das pessoas que eu tenho tido contato, é que o sentimento de culpa, ele vem de forma muito forte sobre, geralmente, os pais ou aqueles que, de alguma maneira, acham que poderiam ter evitado. Isso é comum, né? É comum, é comum. O sofrimento maior de quem fica é a pergunta, ou pelo menos nos casos que eu conheço, e no caso nosso, a pergunta de quem fica por que a pessoa fez isso e em que ela não soube auxiliar aquele que estava sofrendo. Como ela não percebeu aquilo, como ela não foi capaz de se antecipar àquele evento. Se fala muito sobre sinais, né? Que o suicida deixa sinais, assim. E normalmente quando a gente lê os textos, ouve os depoimentos, as pessoas dizem que os sinais estavam lá, mas elas só perceberam depois que aconteceu. Vocês também identificaram, depois que aconteceu, alguns sinais que poderiam ter servido de alerta e antes não foi percebido? Bom, de forma geral, todos os sinais que têm sido veiculados aí pela mídia são sinais que apontam para uma determinada disfunção e algo que já deve deixar aqueles que fazem parte do cotidiano da vida dessas pessoas de sobreaviso. Isso é verdade. Mas, por outro lado, a gente busca encontrar alguns sinais que talvez sejam realizados por qualquer pessoa comum. Entendi. No seu dia a dia, na sua vida, diante de uma crise, e que nem por isso algumas pessoas tomarão a mesma decisão. Então é muito difícil, porque quando passa esse evento, começa a se olhar para trás e se achar toda a agulha dentro do palheiro. Eu vi que tinha ali aquilo, estava acontecendo, eu não vi. Ele falou aquilo, aquele dia. Ele falou aquilo. E até onde saber o que isso é verdade e o que não é, o que é verdade a partir daí e o que não é difícil. Dos sinais clássicos que a gente vê em qualquer site, né? Se quem estiver assistindo aqui entrar em qualquer site de prevenção ao suicídio, vai ver que tem uma lista lá de comportamentos clássicos, né? O que você percebeu, o que a família percebeu que a pessoa teve antes, que depois você falou, poxa, isso aqui realmente estava acontecendo e a gente não atentou? No caso do meu irmão, por exemplo, como o quadro dele era de esquizofrenia, era uma psicopatologia, né? Uma psicopatologia que acomete algumas pessoas e que muitas dessas, ou algumas dessas que são acometidas, elas em algum momento tentam contra a própria vida de alguma maneira, né? Mas no caso daqueles que não possuem esse tipo de patologia, a esquizofrenia, mas estão vivendo, por exemplo, um momento de depressão profundo,
tem um histórico depressivo na família ou de suicídio, alguns sinais a gente percebe. Autoflagelação, né? Se cortar, se mutilar, automutilação, a tentativa muitas vezes para ver se consegue encontrar uma dor pior interna. Porque é um sofrimento muito terrível. É um sofrimento interno muito grande, onde a pessoa não está vendo ali a possibilidade de sair. Só que quando a gente vai acompanhando alguns casos, algumas pessoas, e isso serve para quem está nos ouvindo, não quero antecipar outro ponto, mas quando a gente vai acompanhando isso, a gente percebe que sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre tem um dia depois. Você entende? Entendo. Sempre dá para esperar um pouco mais. E quando se espera um pouco mais, se consegue perceber outras coisas. O importante é passar aquele momento de crise. E ao longo desse tempo eu percebi o seguinte: o que é importante para isso? É importante, primeiro, um tratamento interdisciplinar. Eu sou pastor, mas nem por causa disso deixei de orientar as pessoas que estiveram comigo e sofreram dessa questão na sua vida, na sua família, de procurarem apoio psicoterapêutico, psiquiátrico, porque numa hora como essa é necessário fazer uso de medicamento. O apoio espiritual eu dava como pastor, né, fazia parte da comunidade. Fora isso, existiram pessoas, amigas da igreja e de fora da igreja, que deram suporte às pessoas que ficaram, por exemplo, e que foram fundamentais em não deixá-las sozinhas em alguns momentos cruciais de sua vida. Você está falando dos que ficaram, dos né? Que ficaram. Então, assim, vamos tentar voltar para a gente falar de cada ponto de forma assim, mais assertiva, né? Primeiro tem a ver com o próprio projeto que a gente está fazendo aqui, que A Vida é um Drama, né? Quando a gente chama de drama é porque é a possibilidade de intervenção. Sim. Então você está dizendo para a gente que aconteça o que acontecer, independentemente do caso, existe possibilidade de intervir, sim, de mudar, sim, de prorrogar alguma coisa, sempre, de ajudar. Sempre tem essa possibilidade. Sempre tem. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo tenham essa consciência de que não tem caso perdido. Não há caso perdido, Leclerc. Não há. Sempre é possível você estar junto, ainda que seja, em alguns casos, tendo alguém próximo de você para não permitir você antecipar algo que não deve fazer. Aí você deu algumas dicas importantes, né? Então, Sim. Por exemplo, apoio emocional dos que estão perto, né? Sem dúvida. E eu quero até falar sobre isso daqui a pouco. Apoio terapêutico, que tem a ver com ouvir, né? Acolher. Exato. Apoio médico. Profissional, alguns terapêutico casos, profissional. Alguns casos precisam de medicação. Medicação. Né? E a espiritualidade, né? A questão da transcendência. A igreja, a religião, a arte, a cultura, não importa, para ver se a pessoa se encontra, né? Com Ele certeza. ou ela se encontra nessa realidade. Aí você falou dessas questões, vamos pontuar, por exemplo, o aspecto emocional. O que você teria a dizer para a gente sobre essas pessoas que ficam o tempo todo no pé da pessoa que está passando um momento difícil? Não fica assim, não fica triste desse jeito, a vida é uma maravilha, levanta, sacode a poeira. O que você teria a dizer sobre esse tipo de encorajamento? Ele é útil, não é útil? Como é que a pessoa que está vivendo um dilema existencial recebe esse tipo de palavra? Eu vou exemplificar para você. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu estava jogando uma partida de vôlei num sítio e havia o pai de um amigo meu ali. E no momento em que a gente estava jogando, o rapaz estava no time adversário, ele atacou uma bola, eu bloqueei ele, caiu em cima do meu joelho. E eu tive uma lesão grave no joelho, não sabia naquele momento, e eu caí com muita dor. Aquele pai, que era amigo do meu pai e que me viu criança, desesperado, saiu correndo para me auxiliar. E a primeira coisa que ele fez foi pegar minha perna, sacudir bastante, dizendo: isso não foi nada, isso não foi nada, isso não foi nada. O meu joelho explodiu. Na hora fez um derrame gigantesco e eu tive um problema depois pior.
Eu comparo a isso. Acredito que seja por uma boa intenção, mas infelizmente Legal. isso não auxilia. Por quê? Isso faz com que a pessoa perceba, primeiro, que a fala dela não é ouvida. Ela está sofrendo, e muitas vezes no seu sofrimento você não quer muita coisa do outro, senão alguém que te possa ouvir. Esse é um problema do nosso tempo, né, cara? Hoje ninguém ouve ninguém, só ouve fala, ninguém. todo mundo só quer falar. Segundo, porque às vezes com esse tipo de conselho, a única coisa que se consegue é estimular a pessoa a varrer a sujeira para debaixo do tapete. Como se não existisse. Como se não existisse o problema, porque traz um certo conforto para quem está ouvindo, mas ele é fictício, porque o problema de quem já está sofrendo é porque muitas vezes há um acúmulo de lixo debaixo do tapete. Ela já está guardando. Ela já está guardando, ela não pode falar sobre isso. Vou falar que eu estou desesperada a ponto de me matar. Então ela vive uma pressão e que vai levá-la muitas vezes à morte que ela não consegue falar. E eu vou abrir um parêntese, por exemplo, porque se a gente pegasse aqui e eu trouxesse só o discurso como pastor, alguém que está vendo a gente poderia simplesmente dizer assim: mas olha, nunca houve tanto caso de suicídio de líderes religiosos, pastores, como tem havido. O que acontece? Deus, então, não é capaz de livrá-los? Ou essas pessoas não têm fé? Essas pessoas não têm fé? Não eram verdadeiramente cristãs? Não eram verdadeiramente cristãs? Não é isso, não. Eu penso que a maioria delas vive com essa coisa guardada debaixo de si. Quando eu falei da interdisciplinaridade dessa questão do tratamento, isso diz respeito a ter um espaço terapêutico, seja com alguém, seja com um grupo de ajuda, para você expor seu coração, você abrir o seu coração, você expor seus sentimentos e você botar esse lixo para fora. E ser ouvido por alguém que não vai fazer caras e bocas quando ouvir de você: olha, eu estou pensando seriamente em tirar a minha vida. Porque muitas vezes a pessoa não precisa falar nada, mas ela faz cada cara. E quem está sofrendo pensa assim: meu Deus, estou falando uma coisa que ninguém nunca pensou. Ou estou incomodando, né? Estou fazendo o outro sofrer junto comigo, né? Exatamente. Isso é muito ruim, né? É muito ruim. A gente está acompanhando essa questão do coronavírus, que é uma questão do nosso tempo. É inevitável falar disso, né? Porque a gente só fala disso o tempo todo, né? E você vê que, principalmente na área da religião, que é um campo por onde a gente anda, a dificuldade que as pessoas têm de lidar com a realidade. Sim. Está todo mundo morrendo fora do Brasil. Não é isso, não é bem assim, não vai chegar aqui. E quando chega no campo da religião, começa essa história: você não tem fé, Deus é Deus, né? Deus pode fazer, Deus isso, Deus aquilo. Então a gente não permite que as pessoas falem o que estão sentindo. O medo, né? A insegurança. E essa questão do suicídio, eu acho que principalmente para quem está, já que você abriu parênteses, né? Para quem está em lideranças, em posições de liderança, em posições de influência, é muito mais sofrimento, né? Porque o cara não consegue ter espaço para dizer que está mal, por exemplo. Por exemplo, há alguns anos atrás, se eu não me engano, perto de 2008, eu tive uma crise de pânico. 2008 foi um ano difícil para mim. Eu comecei a ter transtorno de ansiedade e até busquei tratamento psiquiátrico. Um médico fantástico lá de Niterói, Dr. Taylor Reis, e ele me auxiliou muito naquele período. E um dos primeiros problemas que eu tive foi de, ao sentar na cadeira de paciente, contar para ele que eu era pastor. Olha só. Porque, para quem ouve de fora, eu achava que seria julgado por ele, porque pela igreja muitas vezes a gente é. Né? Não é possível. Como é que pode uma pessoa estar à frente de uma liderança de uma igreja? Um pastor não pode, ninguém teve depressão, um líder religioso não tem, ele não tem sofrimento, ele não tem os problemas que as pessoas têm. Isso é uma falácia e é isso que leva muitos líderes, na minha opinião,
muitos deles a cometerem atos E aí eu, dessa natureza. só que sem querer te cortar, mas já te cortando, né, parafraseando aqui o Jô Soares, né, isso acontece também na posição do pai de família. Do pai de né, família. Que não quer fragilizar os filhos, Exatamente. né? Ou do cônjuge que não quer deixar a esposa ou o marido fragilizar. Exatamente. Todo mundo que está à frente de alguma coisa, da família, da empresa, da igreja, se sente assim, tem medo de expor Claro. essa dificuldade. E isso certamente também veio 10 anos correndo dentro de mim desde a questão do suicídio do meu irmão. Com certeza. Né? Então, em 2008 eu tive esse problema, onde eu saía para dar aula, dava aula na Barra da Tijuca, e na hora de vir embora tinha uma crise de pânico que eu não conseguia. Eu pensava, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa? Porque tinha vertigem, tontura, tinha de tudo. Enfim, procurei tratamento, fui medicado, busquei tratamento e depois de um período tive a oportunidade de um dia pregando na minha igreja de falar, abrir o meu coração e dizer sobre tudo isso. Você não sabe a quantidade de pessoas que me procurou e que até hoje fala comigo como foi terapêutico para elas terem ouvido do pastor delas que ele também já tinha sofrido de tal situação, porque elas pensavam o seguinte, um crente não podia sofrer disso. Eu tinha medo de contar para os outros e até falar para mim, pastor. Então, eu acho que esse que talvez seja o ponto central, principalmente para o público que nos assiste, que está envolvido diretamente com a fé. Sim. Né? Acho que é o ponto que toca a questão da fé. A pessoa que sofre esse ímpeto do suicídio, ou passa, ela acha que isso está errado porque ela não deveria sentir isso. Sim. Porque ela tem fé. E quando é com o filho, com a filha, com o marido, com o pai, com a mãe, ela não entende porque a pessoa tirou a vida uma vez que ela tinha fé. Exato. Se a fé são reais nos corações de qualquer tipo de pessoa. Então você que está me ouvindo e está assistindo e está se sofrendo por uma depressão, sofrendo pelo pensamento de tirar a própria vida, de suicídio, você que está sofrendo psicologicamente e que, além disso, tem sobre os seus ombros o encargo de não poder demonstrar essa fragilidade pela não compreensão das demais pessoas, tire esse fardo das suas costas. Tire esse fardo das suas costas. Olha, Deus não cobra de você o que a metade das pessoas cobram. Não cobra de você absolutamente nada no que diz respeito a isso. Você não será menos amado, menos valorizado por Deus, menos cristão por admitir um sofrimento e buscar auxílio. Pelo contrário, Deus pode auxiliar você de várias maneiras e uma delas que mais tem acontecido é de forma natural, através de médicos, através de terapeutas, através de psiquiatras, através do convívio com pessoas que acolham você, que não te julguem e que te deem um ambiente de conforto e segurança, onde você sinta paz e ali você não se sinta simplesmente criticado por tomar essa decisão de procurar auxílio. Então faça isso. Consiga, em nome de Jesus, se livrar desse peso da satisfação dentro desse aspecto religioso. Deus não está cobrando isso de você. Então, vou até aproveitar, já que você fez essa... Eu estou falando, isso é um corte dentro da questão da fé. Não, né? Dentro da fé. Acho que vou até aproveitar que umas perguntas que estão vendo aqui pelo WhatsApp, né? Independentemente da fé, as pessoas podem e devem falar o que estão sentindo. Obviamente. As pessoas devem procurar auxílio de pessoas que elas tenham confiança. E agora, diga-se de passagem, a gente tem, Leclerc, uma informação muito maior do que tinha antes. Era um tabu, né? Sobretudo dos últimos 5 anos para cá, né, a gente tem o Setembro Amarelo, tem uma série de campanhas que tem feito as pessoas olharem de outra forma. E até interessante, porque existem hoje pessoas da mídia, pessoas da televisão, né, atores, atrizes, pessoas famosas,
que possuem essa enfermidade estão abrindo isso está dando uma espécie de liberdade e normalidade às pessoas. E isso é importante. Isso é importante porque, de fato, você precisa ser acolhido e a sua fala precisa ser ouvida. Outra pergunta aqui que veio pelo WhatsApp. Orações, né? Envolvimento religioso substitui ou tira a obrigação de tratamento, de apoio? O que você tem a dizer para as pessoas? O que eu tenho a dizer é que auxilia, mas não substitui. Né? Ou seja, eu como pastor eu fiz questão de indicar a uma pessoa, uma irmã muito querida, que ela buscasse e trabalhei em conjunto com um psiquiatra amigo nosso, onde ela fazia o tratamento e eu trocava informações com ele. Houve momentos em que ele falou para mim, não cristão, não evangélico, né? Ele disse para mim que a igreja estava sendo extremamente importante. Aquele grupo da igreja estava sendo extremamente importante para ela. A comunidade acolhedora. A comunidade acolhedora. E ao mesmo tempo eu dizia para ele e ouvia dele algumas orientações do ponto de vista técnico, de como lidar, até de orientar pessoas a ficarem com ela 24 horas por dia. Houve um casal da nossa igreja, Alexandre e Liane, o marido dessa pessoa, André, pessoas que estiveram com ela o tempo inteiro, nos piores momentos, nos piores anos, e que seguraram, não deixaram que ela cometesse suicídio, e hoje, graças a Deus, ela auxilia nessa causa na vida de muitas pessoas. Essa questão que você enfrentou, né, tanto no que diz respeito ao seu irmão, como no que diz respeito às pessoas que você atendeu, isso volta na sua cabeça de vez em quando? Ou isso você poder, isso passou, não volta mais, isso volta, isso te atormenta, isso está lá dentro, não está? Como é que essa lembrança, como é que você lida com essa lembrança, em momentos como esse, por exemplo? Ok, não me atormenta. Não tenho tormento, eu não tenho angústia mais no meu coração acerca disso. Né? Eu sei que uma das coisas que me fez auxiliar essa irmã, por exemplo, eu falo muito desse exemplo, que é o mais vívido depois da questão minha familiar, foi a minha própria experiência. Porque ela dificilmente ouviria alguém, e apesar de pastor dela, ela não sabia desse meu histórico. E aí, logo no início, quando eu disse para ela, eu sei o que você está sentindo, ela disse, você não é capaz de saber, eu contei para ela a minha história. E isso lhe deu uma força muito grande. Então, eu acredito que esse foi um dos pontos que consegui gerar um contato, uma empatia ao ponto dela me ouvir. Mas, perdão, eu perdi a sua pergunta? Tem uma pergunta. O Davi tá... Uma pergunta aqui do pessoal que está online, interagindo. O Silas Madeira falou exatamente um pouco do que você acabou de citar. Faço o tratamento e mesmo que eu lute contra, os pensamentos suicidas aparecem. O que devo fazer? O que deve fazer? Bom, eu acho... Silas, o nome dele. Tá, Silas. Então, eu acho o seguinte... A primeira coisa que você deve buscar é o acerto da sua medicação com o seu psiquiatra. Eu não sei se você é um cristão evangélico ou não. Né? É óbvio que em todas essas questões, eu como pastor diria que a gente deve orar e buscar o auxílio de Deus. Isso jamais vai substituir o tratamento. Então, eu acredito que você deve continuar falando sobre isso. Se é isso que você está sentindo, de fato, fale com o terapeuta, fale com seus familiares, as pessoas próximas. Quem estiver perto de você precisa entender que talvez tenha que fazer uma espécie de resguardo para te auxiliar nesse momento. E converse com o seu psiquiatra, porque uma das questões também que são fundamentais é o acerto da medicação. Tá? Então, nem sempre esse é o seu caso, mas existem medicamentos que são melhores ou mais eficazes com algumas pessoas e dosagens específicas
que são mais eficazes para uns do que para outros. Então, isso é importante, porque também não adianta lutar sozinho com uma medicação que não está fazendo efeito nesse momento. Existem medicamentos, né, que podem diminuir essa ansiedade, essa angústia, esses pensamentos compulsivos ou compulsivos. Tudo isso é possível, tá? Então, o que eu diria para você? Se você for cristão, peça auxílio de oração aos seus irmãos. Não deixe de falar o que você sente e busque, tanto com o terapeuta, tanto com o psiquiatra, o auxílio para acertar. Você vai perceber que há medicações que são batata e vão te ajudar. E você não imaginava que seria capaz de ter tranquilidade, seria possível ter tranquilidade novamente. Faça isso. Tá? Tem uma pergunta aqui de outra pessoa, o Roberto, ele está dizendo o seguinte, que ele tem uma pessoa da família que ele tenta levar para alguns lugares. Roberto, olha só, porque quem não está sofrendo disso não consegue entender, o que a gente entende só é o seguinte, não, eu vou tirar você, o corpo fica pesado, fica sem energia. Então, o que eu diria para você é preciso, se já não iniciou, buscar um tratamento, porque à medida que a pessoa vai melhorando, ela mesma vai sentindo necessidade de sair daquilo ali. Então, tem de haver uma mescla, obviamente, nesse primeiro momento, de você tentar auxiliar, estimular as coisas, pequenos passos que são importantes, sair de casa um pouquinho, comprar uma coisa, mas não exagerar também nessa dose, entender que a pessoa está sofrendo e ela não quer aquilo. Então, faça o quê? Busque tratamento. Tratamento, certa vez uma frase que diz assim, né? Quem gosta de hospital é doente. Mas no sentido de que à medida em que quando a gente está mal, tudo que a gente quer é uma cama de hospital e um soro na veia. Mas à medida que você fica, você já não, né? Você sente a necessidade de sair. Então a pessoa, na medida em que ela melhora, sentindo a necessidade de sair. Então tem de haver aí um equilíbrio nessa suave pressão para não deixar que a pessoa se isole totalmente, mas por outro lado tem de haver um tratamento, porque senão é um esforço muito grande para quem está sofrendo. Entendi. Tem umas pessoas aqui perguntando sobre salvação, né? Pessoas que tiram a própria vida. Então esse assunto que é um outro espaço para isso. Exato. Então você que está acompanhando essa live, curte, né, a página lá da Verdade e Graça, se inscreve. Em que momento a gente vai falar desse tema, que é aí uma cosmovisão cristã, olhar bíblico dessa questão que envolve o suicídio. Falta às vezes ver o hoje, a pessoa está querendo manter a pessoa viva, mas preocupada com a eternidade e deixa de estar ali, por exemplo, do lado dela. O cara não quer ir para lugar nenhum, mas você poderia estar do lado dela ali. Como é que a gente lida com isso, cara? Assim, a pessoa está precisando do meu amor aqui agora e eu estou pensando se o cara... Para nós, ou pelo menos para mim, na condição de pastor, né, para nós, na condição religiosa, cristãos, a cosmovisão cristã, ela permeia toda a nossa vida e todo o nosso olhar e influencia tudo o que a gente faz, né? Então isso é indissociável. Por outro lado, essa semana, por exemplo, até marquei você lá no Facebook, eu vi um rapaz que colocou a seguinte frase, pelo sofrimento que ele está tendo, né, da perda de um ente querido. E ele disse assim, eu tenho certeza, se eu tivesse, se me matar não me levasse para o inferno, eu já teria tirado a minha vida. É um grito que ele está dando, né? É um grito que ele está dando, ele está sofrendo. Por outro lado, eu não sei se essa pessoa tem uma boa teologia também, né? Tem uma pressão cultural nisso, é muito grande. Muito grande, né? Mas o ponto é o seguinte, também não resolve. Porque quanto tempo mais essa pessoa vai continuar vivendo dessa forma sem buscar auxílio? Não pode viver e não pode se matar. Ora, é tudo ruim. Ele já está morto. Ele está vivendo, ele está sobrevivendo. Verdade. Então a qualidade de vida dele já está muito ruim. Ele tem que buscar auxílio. Tirar a vida vai resolver o problema? Não. O olhar teológico dele mudando, então ele tira a vida, resolve o problema? Não resolve.
Só que ele precisa buscar auxílio, ele precisa buscar ajuda, ele precisa buscar auxílio de pessoas que possam acolhê-lo, ele precisa abrir o coração, ele precisa falar, precisa ser ouvido. Legal. Você entendeu? Então, eu marquei você lá. Por quê? Porque esse discurso, quer dizer, se mudar a teologia dele resolve o problema? Não resolve. Não resolve. Ele vai criar problema para si, digamos assim, que ele tivesse certo ou não, mas ele vai criar problema certamente para quem está aqui. Sofrer demais. Então, você que está assistindo essa live, se você quiser depois saber sobre isso, cosmovisão cristã, o que a Bíblia diz, o que não diz sobre isso, cultura, folclore, mito, verdade, você curte aí, se inscreve na página, curte o canal. Num outro momento a gente vamos falar sobre isso, o Luiz Pudi vai estar com a gente também. Vai ser a live que vai derrubar a conexão na internet. Esse vai ser difícil. Vai ser terrível, né? Vai ser um negócio difícil pra caramba. Vai ser difícil. Você vê que as pessoas têm essa preocupação, né? Com ele não está preocupado com a vida dele. Do momento. Seja de situação. Assim, as pessoas não sabem o que fazem, porque assim, combate a doença, protege a economia, mantém o emprego, perde o emprego, fica em casa, sai para trabalhar, a gente mesmo no caminho para cá, né? Sim. Nós estamos no Rio de Janeiro e tá tudo normal, tá todo mundo na rua, ônibus lotado, van lotada, a gente em pé na van. O pessoal se esfregando na van lá em pé. Então, porque há uma preocupação com o trabalho, com o emprego, com o dinheiro, com a família. Você, sua opinião, você acha que essa sensação de instabilidade para você, ela é o maior causa dessa questão que tem de tirar a própria vida ou é um catalisador desse negócio? O que você acha? Ela não é, na minha opinião, ela não é o fator mais importante ou determinante, mas ela pode ser um catalisador na vida de algumas pessoas que já estão vivendo debaixo de um pessimismo, auxiliando pela internet as pessoas que estão em casa. As pessoas, tem gente surtando. Eu fui na farmácia 2 dias atrás, uma moça passou por mim, talvez menos de 30 anos de idade, que eu falei, se eu tivesse passando em outro lugar, eu diria que ela estava totalmente drogada, ela estava com um semblante pesado, duro, angustiada, andando para ir na farmácia. Então as pessoas estão assim. Tem um vídeo correndo na internet do pessoal brigando no supermercado lá pelo brigando no supermercado, sendo atacado na rua. Atacado na rua. Ali no centro do Rio de Janeiro. Na rua. Então, pode, porque num momento como esse, a pessoa já olha para a vida de maneira mais catastrófica ainda. Então vamos pensar de uma forma prática, assim, tá tudo ruim, um sentimento ruim, um sentimento, para não chamar de ruim, de instabilidade, de incerteza, de dor. Sim. Né? Além de assistir essa live, o que eu posso fazer, que atitudes práticas eu posso adotar, o que você recomendaria, principalmente nesse momento de instabilidade que a gente está vivendo? Bom, eu posso falar como pastor também, não? Pode falar o que você quiser. Já está ao vivo mesmo? Já estou ao vivo, não tem jeito. Bom, como pastor, eu diria o seguinte, a fé, ela nos conforta. Ter a convicção de que Deus não perde o controle das circunstâncias é uma coisa que nos ajuda. Não é dizer que Deus é causador dessas coisas, não é dizer que alegra com esse pânico, esse desespero das pessoas e que está pouco se lixando por o que está acontecendo aqui. Não é nada disso. Mas é bem verdade que a confiança em Deus te dá uma tranquilidade diante de determinadas circunstâncias. Fora isso, eu acredito que a pessoa precisa também procurar em por um outro ponto de vista. Né? Então, por exemplo, eu tenho um irmão querido, pastor Batista, e atende pela internet. Atende pela internet. Isso que você falou é legal. Eu também já, não vou dar o meu depoimento, que não é o momento, mas eu também já fiz terapia e fiz muitos anos pela internet, né? Que pra caramba. Muita coisa. Precisa ter
não precisa ter deslocamento, né? Facilita o processo. Sim, agora está todo mundo dentro de casa. Ainda mais agora, né? Ele auxiliou minha mãe, auxiliou minha filha. Ele é uma pessoa muito capacitada do ponto de vista da Então, profissional. Quem está com ímpeto de suicidar não precisa ser maluco, não necessariamente está surtando, não está debaixo de uma maldição, é uma questão existencial. Entra em qualquer família, qualquer fé. Entra em qualquer família, em qualquer fé. Infelizmente, com o aumento dos casos e com o aumento da informação sobre os casos, acaba por estimular também algumas pessoas que em outra situação não fariam. Interessante. Acaba a reverberação, né? O cara nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado aí nisso. Viu lá a matéria no jornal, na televisão, aí de repente dá um estalo. Infelizmente, muita gente vai também nessa vibe, entendeu? Entendi. Que é péssimo. Nem de um sofrimento tão grande por tanto tempo. Mas é uma solução aparente, em alguma medida, né? Pessoas... Deixou de ser aquela coisa horrível, né? Deixou de Passou a ser uma solução aceitável. Exatamente. Moda não seria a palavra. É isso. Passou a ser aceitável, passou a ser normalizado, passou a ser, às vezes, até em alguns grupos, a demonstração de coragem para resolver o problema. E que não é. Outra coisa, que é uma pergunta que as pessoas estão fazendo aqui. Não precisa ter vergonha, por exemplo, controlado. Não precisa, Davi está concordando ali. Quer falar, Davi? Sobre isso pode falar. Não, é porque recentemente eu sofri um assalto no ônibus e isso desencadeou uma síndrome do pânico, a ponto de eu não pegar mais ônibus. Eu ia a um psiquiatra e ele me receitou uma medicina preta que foi assim essencial para eu poder que eu tinha antes do problema, antes daquela situação. Sei que é um processo, ele falou que não é definitiva. Exato. A administração. Coisa espiritual. Então, olha só, quantas pessoas, imagina, quantas pessoas com transtorno de ansiedade no passado não foram taxadas de loucas? Poxa. E não entraram em surto porque não havia medicação. Verdade. Agora, hoje, precisa mais. Você tem a medicação que cuida da sua saúde. A maior parte das pessoas já começa assim, mas eu não quero ficar dependente de remédio para o resto da minha vida. Mas quem disse que é assim? Sim. As pessoas acham que você tomar 1 ou 2 comprimidos ou uma caixa daquele remédio, colocando outra e depois tirando também. E as pessoas você vê o nível de ansiedade que a gente está. Já entra no negócio com medo e dizendo assim para o médico, mas doutor, se puder não me dá um tarja preta não, porque como se tem fosse... gente ao contrário, né? Me dá um tarja preta. Mas geralmente, olha só, geralmente as pessoas que ficam dependentes de remédio de tarja preta não a usaram conforme orientação médica. Normalmente é. Ou entraram por orientação médica, mas aí nunca mais fizeram o tratamento. Opa, o remédio regularizou a minha situação. Então, eu abandono a terapia, eu abandono os outros tratamentos adjuvantes, né? Atividade física, uma dieta melhor, e tudo mais, e assume aquele remédio pro resto da vida. Aí nunca mais volta no psiquiatra, por exemplo. E aí tomando o mesmo remédio todo dia, diz assim, eu não consigo parar. Ora, claro que não vai conseguir. Procura um médico para ver se ele não desmama você de novo. Então, essa ansiedade, isso é um mito. Você chama de desmamar, é tirar essa dependência. É tirar a dependência. Tirando aos poucos, ele vai tirando aos poucos, ele vai inserindo outro, ele te dá uma outra substância, seu organismo não está habituado, mas que continua te dando sono, porque as pessoas dizem assim, eu interrompi o tratamento, parei de dormir, voltei a tomar o remédio. Mas é óbvio, o cara toma 1 ou 2 comprimidos de uma droga benzodiazepínica forte para dormir e depois
Ela quer tirar da noite para o dia? Não é assim. Mas o médico sabe fazer isso. Então, fazendo a coisa certa, da maneira certa, isso é muito mais fácil, isso é muito mais tranquilo. Então, eu diria para você, se o médico receitar a você, tome o seu remédio conforme o médico receitou, pelo tempo que ele receitar, e quando ele julgar não ser mais necessário, ele vai tirar o remédio de você, você vai ficar feliz da vida e vai viver. Agora, eu sou hipertenso, por exemplo, apesar de ter sido atleta, eu parei de jogar voleibol profissionalmente aos 26 anos de idade. Aos 28 eu tive uma crise hipertensiva. Comecei a fazer exames. Aos 38, o último exame de mapa que eu fiz, o médico falou, olha, Luiz, agora a gente tem que entrar com medicamento porque você está hipertenso. Poxa, aí vem aquele negócio, eu aceito. Eu não aceito. Como é que eu não aceito? Irmãos, eu tomo remédio para hipertensão de manhã e à noite. A minha pressão arterial é uma pressão difícil. E vivo feliz da vida porque tenho remédio para tomar e não ter um AVC. Então, a gente não, mas assim, algumas pessoas criam essa ilusão mental de que tomar medicação, seja lá qual for, principalmente nessa área que envolve depressão, que isso é uma derrota, né? Que isso é um fracasso para o cara. Isso é uma grande vitória. É uma grande vitória. No passado você não tinha medicação para um monte de coisas, né? Exatamente. E hoje o cara tem como viver estabilizado. Isso é crer na graça de Deus. Sim. Deus utiliza esses meios também na vida da gente. Eu me lembro que estava no auge da crise de ansiedade, eu não conseguia respirar. Aquela respiração curta, o diafragma travado. Eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia fazer nenhum tipo de atividade direito. E no dia que eu comecei o tratamento, fui ao psiquiatra, e no dia que comecei o tratamento, rapaz, quando eu deitei, que eu consegui dormir, que aliviou e eu respirei profundamente, eu falei, meu, eu sou o homem mais feliz do mundo. Foi uma bênção na minha vida. Que coisa. Entendeu? Então, a gente está chegando no final e você falou muito de qualidade de vida. Para quem está nos vendo aqui não sabe, o campeão intergaláctico de vôlei. Não é isso? Medalha de ouro em qual Olimpíada? Não, faz isso não. Chegou em qual seleção? De prata? Não cheguei a isso não. Fui atleta de voleibol profissional e faço parte hoje em dia de um time de master que tem atletas de Niterói, São Gonçalo, Volta Redonda, Rio de Janeiro e, diga-se, Carioca Master de 2019, agora em novembro do ano passado na CBV, nós fomos campeões na categoria de 50 anos mais. Acabou a humildade. 50 a 54 campeões brasileiros. O nome do time é Canto do Rio Mundo Vôlei. É isso aí. Então, estamos aqui não só o cara pastor, professor, terapeuta, atleta profissional. Terapeuta não. Mas então, que tipo de conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo com relação à qualidade de vida? Porque a gente já leu, já ouvimos outros depoimentos também de pessoas que falaram sobre isso, sobre como a busca pela qualidade de vida auxilia no apoio a pessoas que estão vivendo essa dificuldade existencial, que tem essa crise, que querem morrer, que querem sair dessa vida. O que você aconselharia? Bom, o que eu tenho visto, não sou um especialista da área, mas o que eu tenho visto é que fora o tratamento, essas áreas que eu falei, né, a psiquiatria, a psicologia, a terapia, eu tenho visto que é muito orientado que as pessoas mudem a sua forma de vida, remodelem a sua forma de vida. Então, tem pessoas, é preciso a gente mudar a forma de pensar. Tem gente que está vivendo de forma angustiada, correndo atrás do vento, né? Vivendo desesperadamente atrás de acúmulo de riqueza. Tem gente que vive atrás de uma projeção pessoal, fruto de uma frustração interna. Então, o autoconhecimento, você mudar a sua forma, perceber a vida de outra forma, você exigir menos de você. Eu vim de uma família onde meu pai exigia muito. Eu, por muitos anos, sonhei com a voz do meu pai exigindo de mim.
porque ele era um cara... Meu pai foi meu herói, coroão mesmo. Meu pai era muito mais velho do que a minha mãe, e meu pai era aquele cara que a gente deitava no colo dele, abraçava a gente e massacrava a gente de tanto beijar. Mas, ao mesmo tempo, era alguém que provavelmente tinha sofrido muito na sua infância, então meu pai exigia demais de nós e, sobretudo, de mim. Perfeccionismo esse modelo, tendo de ser responsável, tendo de ser correto em tudo, tendo de ser perfeito em tudo. E eu comecei a exigir isso tudo de mim. Então, hoje, eu olho para a vida de maneira diferente. Algumas dessas percepções eu tive com a vida, né? Vendo na vida de outras pessoas. Quantas vezes eu sentei num gabinete para aconselhar uma pessoa e o conselho que eu dava para ele, em algum momento, o insight vinha dizer: cara, você está dando um conselho tão bom para ele, bota isso em prática na sua vida. Incrível, né? Incrível. Incrível como a religião tira da gente assim a própria vida, né? A gente sabe o que deve fazer, fala sobre isso, mas não ajuda o outro a sair. O outro a sair da situação. E às vezes você não sai. É verdade. Então, eu diria para você, busque se conhecer mais, busque tirar da sua vida coisas que não são necessárias para você viver bem. Mude seu estilo de vida. Eu tive um professor no seminário que ele teve um problema grave de saúde e ele foi ao médico e o médico disse para ele: você precisa mudar o seu estilo de vida hoje, passar a fazer atividade física, cortar todos os hábitos maus que você tem. Você precisa arrumar tempo para cuidar da sua saúde. E ele disse para o médico: doutor, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. O médico disse para ele: se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar para cuidar da doença. Porque quando a doença chega, ela não diz assim para você: vai entrar na academia na semana que vem, eu chego segunda-feira. Não é como a segunda-feira eu vou malhar. Então, não, ela chega, pega você, derruba você, ela leva o seu dinheiro, ela leva o seu tempo, ela leva os seus bens, ela leva a sua vida. Então, mude isso, né? Arrume tempo para cuidar da sua saúde antes que você tenha de arrumar tempo para cuidar da sua doença. Verdade. E mude, procure mudar, procure tirar um pouco de ansiedade da sua vida. Novos hábitos, né? Novos hábitos. E aí eu não posso deixar de dizer que também Deus nos ajuda muito nisso. É verdade. Sim. Então você que assistiu a gente, né? Eu quero agradecer aqui ao professor Luiz Pires de Carvalho, parceirão, ao Davi aqui da Verdade e Graça. Quero agradecer ao Marco Aurélio, vulgo Toquinho, Contra-Regra, diretor, produtor, chefe, dono, mago. Quero agradecer a